1-0 gol do Lucas. 1-0 gol do Lucas e machucou ainda no primeiro tempo, né? O Alisson. Começo do segundo tempo. Começo do segundo tempo. Machuca o Alisson, será que é sério, será que não é? Sai e não volta mais. Contusão seríssima. E agora ele tá relacionado de volta. Essa é uma baita notícia, hein, Arnaldo? Não deve ser se vai jogar tal, mas o cara tá relacionado ainda nesse ano. É uma notícia e tanto. O cara é o esteio do time, vamos dizer assim. Sim, ele apareceu, né? Choveu o tempo todo nessa semana em São Paulo, né? Tá Choveu pra chovendo. caramba. Aí, no último treino da sexta-feira, antes do jogo do Atlético, apareceu ele lá treinando aquela baita chuva. Falei, tô achando que vai ter coisa aí, novidade. Então, suportando todos os treinos normais, mesmo em água, né? Ele foi relacionado e, na sequência, anunciada a renovação do contrato dele até 2027. Todo Outra mundo boa fez a notícia. pompa, então ele está de volta, em condição ainda não ideal, né? Mas já compôs o banco, né? E com um contrato renovado até 2027, que era a expectativa, tinha sido anunciado que ele renovaria o contrato. Então, tudo isso na sexta-feira. Ele treinou, aprovou, relacionou e renovou. Tá, é assim, ele não deve começar jogando. Talvez ele entre, depende de Não. como tiver o jogo e tal, né? Talvez, sei lá. Pode até entrar. Curiosamente, né? Ah, Agora, neste momento da temporada, neste exato momento, a posição do Alisson tem. Não digo fartura, não tem ninguém que nem ele. sim. Mas tem opção, que o Marcos Antônio vinha jogando como titular, o Bobadilla está recuperado e ele está recuperado. Né? Isso, é esse o ponto que eu queria falar. O Luiz Gustavo, ele jogaria ao lado do Luiz Gustavo, né? Exato. Né? Embora quando o Pablo Maia se machucou, antes do Luiz Gustavo virar titular, ele era o primeiro volante e o Bobadilla o segundo. Né? Ele foi deslocado para a posição de primeiro volante antes do Luiz Gustavo assumir a posição. Então, mas agora ele assumiu, né? Essa é a coisa, né? Isso que eu quero dizer. Agora ele tem um primeiro volante, eles podem jogar juntos. Essa, assim, enquanto o Pablo Maia não voltar, enfim, vamos ver como é que ele vai voltar. Mas é uma ótima notícia para o São Paulo essa, a volta do Alisson e a renovação dele até 2027. Isso. Bom, para o time que vai enfrentar o Atlético Paranaense, as coisas estão mais calmas no São Paulo. Acho que a Libertadores agora, se não acontecer nada completamente fora do normal, o São Paulo vai para a Libertadores. A questão é vaga direta ou pré-Libertadores. E tem outro cara que virou titular também, mas tem uma dúvida. No lugar de quem? Sabino titular. Isso. Vamos lembrar, né? No último jogo contra o Bahia, o Arboleda entrou no meio do jogo e acertou tudo. Tudo que ele tinha errado lá no jogo que o São Paulo perdeu, que ele deu aquela furada, ele acertou no jogo contra o Bahia. Você acha que vão os três? Aliás, vão os dois? Vão ele e o Arboleda, e ele como lateral? Porque o Jamal, até agora, nada. Não, então, Tironi, o Arboleda está fora do jogo, Ah, é verdade. assim como o Wellington. O Arboleda sentiu uma pancada na panturrilha. Ih, E o então tá bom. Wellington Oi? Então E já o tá Wellington mais fácil de continua entender. machucado. Mas o Jamal não passou confiança. É possível que jogue o Sabino de lateral e o Juan ou o Ferrarese como zagueiro. Zagueiro São Paulo tem. É verdade. A questão é saber se o Zubeldia prefere dar mais uma chance ao Jamal agora no Morumbi, mas ele mostrou muita insegurança no último jogo, ou se ele vai para a formação mais do segundo tempo lá contra o Bahia, que é o Sabino improvisado na lateral e um zagueiro ao lado do Alan Franco. Né? E sem o Arboleda seria ou o Juan ou o Ferrarese. Tem o zagueiro. O zagueiro tem. Entendi. O Sabino vai entrar, não se sabe em que posição. O Sabino hoje pode ser considerado titular do time. Ele ganhou a posição. Né? Agora, embora ele tenha falado para o meu colega Eder Traschini, ele teve que engolir as palavras. Não jogaria na lateral, em princípio, para acender a vela para o Wellington. Como o Wellington não se recuperou, é possível que ele vá de lateral. Olha lá, Ronaldão. Você gostou dele de lateral no outro jogo? Eu não gostei, para falar a verdade. Melhor que o Jamal. Não, sim. Mas não foi tranquilo para mim. Não, O que porque você ele não é achou? lateral. Ele não tem nem cacoete. Mas o Jamal, olha, o cara não foi nada bem. Não foi nada bem. Você vai ter a chance de ir para esse jogo, mas preparem-se. Prepare o seu passaporte que você vai ter outra coisa interessante vindo por aí com o mercado Bitcoin. Aguardem. E o Atlético Paranaense, desesperado, vem como, hein?
Cara, é uma grande surpresa. O Atlético Paranaense, que já tinha desfalques, resolveu preservar alguns jogadores, como se ele tivesse concentrando todos os esforços na partida adiada contra o Atlético Mineiro em casa, que é a seguinte, no meio da data FIFA, né? E tivesse, aspas, rifando esse jogo muito difícil com o São Paulo. Vai entender, é o clube mais estranho do país, né? É o Atlético Paranaense, né? Nesse cenário. Então, assim, eles não quiseram, os dirigentes, pagar a multa para o São Paulo para o Nicão jogar. Isso já desde o começo da semana. Eu vinha falando com o nosso companheiro Napoleão, lá da Band, ele vinha falando, cara, o Nicão é titular absoluto do time, hoje. E teria que pagar cerca de R$1 milhão, o Atlético não quis pagar. E, às vésperas da viagem, o Lúcio Gonzalez cortou o Fernandinho e o Thiago Heleno, os dois mais experientes, para eles se prepararem. O Fernandinho está aprimorando a parte física, depois de ficar muito tempo lesionado, e o Thiago Heleno com dores musculares. Não viajaram. Ele já não tinha o Coelho suspenso e o Canóbio e o Madison machucados. Então você vai ver a lista de relacionados, tem um monte de moleque, o Atlético Paranaense, e o Pablo, conhecido Pablo. Mas o Atlético vem surpreendentemente com uma escalação alternativa, mais jovem, mais vigorosa, né? Sem veteranos para o jogo com o São Paulo. Tudo isso pensando no próximo jogo, é isso? Eu imagino que sim, né? Né? O Atlético Mineiro, mas assim, o jogo do Atlético Mineiro é no outro final de semana. Rapaz. Em casa, partida atrasada. É muito difícil de entender o Atlético Paranaense, Tironi. De qualquer forma, você vai com um time meio descompromissado, a sua responsabilidade do São Paulo aumenta, jogando em casa depois de 50 dias no Morumbi e tal. É um jogo meio traiçoeiro, viu? Não é que eu sou pessimista, sem dúvida. Mas é a volta do São Paulo ao estádio. Volta do São Paulo ao estádio, com a questão agora do fico do Zubeldia, e esse é o ponto que a gente vai entrar agora. Bom, passou-se fritura, não sei o quê, gente nos bastidores. Só um detalhe ainda sobre o jogo, antes de a gente entrar na questão do Zubeldia, né? Duas outras informações. O árbitro vai ser, de novo, o gaúcho Rafael Klein, que está em boa fase, mas parece estar morando no Morumbi, ou nos Jogos do São Paulo. Ele apita Jogos do São Paulo em sequência. O último tinha sido lá contra o Criciúma, ou seja, sem ser o último, o outro. E a venda parcial de ingressos decepcionou. Muita chuva em São Paulo. Mas amanhã não vai chover, rapaziada. Então, avisa aí a galera. Amanhã acaba a chuva. O menor público do São Paulo no ano foi contra o Criciúma, naquele jogo depois da paulada com o Vasco, 28 mil pessoas. A parcial não tinha passado de 28 mil ainda. Então, o que a gente espera é pelo menos 30 mil para a volta do São Paulo ao Morumbi, gramado novo e tal. Mas a parcial foi decepcionante. Talvez por conta desse tempo horrível na cidade de São Paulo desde o início da semana, mas como você falou, a previsão para sábado é não chuva. Isso, a chuva acaba hoje, gente. Madrugada para de chover, aí é só alegria. Tem que ir, é a recepção ao Zubeldia e ao time, depois de 50 dias. Tem que ir, nós estaremos lá no setor LAC, tá certo, Arnaldo? Sem dúvida alguma. Bom, o fico do Zubeldia. Passou-se tudo, né? Nhanhanhé, de bastidores, estão analisando o trabalho, estamos avaliando. O Casares mesmo deu uma entrevista há um tempo atrás falando o futebol é dinâmico, não sei o quê, tatapi, papapá. O tempo passou, o São Paulo foi encaminhando a sua classificação para a Libertadores, parece estar bastante encaminhada agora, e aí fez-se a luz, tudo mudou. O Carlos Belmonte deu uma entrevista no Globoesporte.com, falando da permanência, já planejando o ano do que vem com o Zubeldia, e o Casares falou, não, mas nunca ninguém falou em demitir ninguém e tudo mais, tal, também mudando um pouco, já todo mundo fechado com o Zubeldia finalmente. Claro que teve o grande apoio da torcida, que queria a permanência dele, que imagino que deva ter contribuído para esse fico, o que parece uma boa notícia, muito boa, não, Arnaldo? Sim, sem dúvida. É só você comparar a entrevista do Belmonte para o GE com a anterior do Belmonte, ou a entrevista do Casares para o Éder Traschini, também confirmando, em tese, a permanência do Zubeldia, com a que ele tinha dado dias antes para a Priscila Senhorantes. Isso, os resultados e a vaga iminente na Libertadores, ou pelo menos na pré, e a aprovação do público, acho que fizeram com que eles
recuasse um pouco naquela coisa da avaliação jogo a jogo. Eu tenho medo, porque é melhor esses caras não garantirem ninguém. Na verdade, né, a palavra garantir, ela não saiu nem da boca do Belmonte, nem da boca do Casares, né? Ele está garantido. Não, mas nunca pensamos, estamos planejando. O Belmonte chegou a dizer que seria uma permanência óbvia, né? Isso. Sim, se fosse tratada como tal por um cara que tem contrato até o final de 2025, né? Então, essa é a situação. E também tem uma outra coisa que, além das vitórias recentes, da iminente vaga na Libertadores, da boa relação do Zubeldia com os atletas, principais atletas, das entrevistas do Zubeldia elogiando todo mundo, dos números do Zubeldia, né? Porque uma coisa, são 43 partidas, 22 vitórias, 12 empates, 9 derrotas. Aproveitamento de 61%. Você não tem esse aproveitamento na última década com nenhum técnico. Já está superando do Muricy em 2014. Então, não existiria, de fato, algum motivo para trocar. Mas a última coisa que pesa é que a temporada 2025, né? Mudança do calendário. Não só pela limitação financeira do São Paulo, por essa bagunça do calendário, né? Pela tentativa de antecipação dos estaduais, por essa situação de parada no meio de ano para Mundial de Clubes, para antecipação do brasileiro. Então, é muito mais, vou dizer a palavra inteligente, você continuar com um treinador que já está, né, trabalhando, antecipando etapas, né? Exatamente. De avaliação de elenco, de situação. Nessa mesma entrevista, o Belmonte fala para a turma do GE que teve que explicar o que é o Paulistão para o Zubeldia a pedido dele, tipo, qual a importância do Paulistão, quais são as armadilhas do Paulistão, e ele falando que é importante terminar em primeiro no geral para decidir em casa, ou seja, o São Paulo também quer o Paulista, em tese. Sim. E aí, quanto mais você antecipar as coisas, melhor, né? Mas faltam 6 jogos, o ideal é que o São Paulo vá para a fase de grupos. É difícil que o São Paulo saia do 6º lugar, o Flamengo deu uma descolada, a tabela é muito fácil. O Inter tem a tabela mais fácil que o São Paulo, eles são 2 pontos à frente. O único time que o São Paulo consegue alcançar, mas é improvável, é o Inter. É provável que o São Paulo termine em 6º. E terminando em 6º para jogar a fase de grupos, só se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e o Botafogo for campeão da Libertadores. Aí o São Paulo, mesmo em 6º, jogaria a fase de grupos. Esse é o atual cenário. Então tá aí, né, galera? Sem Arboleda e sem... Eu esqueci, Arboleda e... o Wellington. Sem Arboleda e Wellington, né? Então o São Paulo não joga sem Arboleda e Wellington hoje, né? Mas o Atlético Paranaense veio com um time mistão aí, né? Contra o São Paulo. Então a obrigação do São Paulo, por mais que não vai ter muita torcida no Morumbi, a obrigação do São Paulo ganhar esse jogo, né? Do Atlético Paranaense. E aí sim, cada vez mais... Eu acho que o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil, o Botafogo vai ganhar a Libertadores. Então, no G6, a gente tem que ficar no G6 para ir na vaga direta. Porque isso vai acontecer. O Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil. Para mim é muito difícil o Galo fazer 3 gols no Flamengo. E o Botafogo é muito mais time do que o Galo e tá jogando muito mais. Então a chance de ter o G6 e na vaga direta é gigantesca. Então, o São Paulo tem que segurar esse G6 aí, né? Ganhando a Atlético Paranaense hoje, falta 5 jogos e vai ter 8 pontos de vantagem pro Bahia. Se o Bahia empatar, vai aumentar para 10 pontos. Então tem que focar nesse jogo aí e fazer os 3 pontos, valeu? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Todos crescem para o canal Arnaldo e Tirone. Vou deixar o link do canal deles aqui, galera, para vocês se inscrever, dar uma moral para eles lá, valeu? É nóis. E hoje o São Paulo é 2-0 nós.